Meus queridos irmãos e irmãs, querida comunidade de São Sebastião, prezados paroquianos, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. Eu gostaria de começar essa reflexão com uma pergunta. Eu gostaria que você respondesse, não em voz alta, mas respondesse dentro de você, no seu coração. Você ama a Santa Igreja Católica? Você ama a Igreja que Cristo deu a Pedro para que ela fosse edificada e construída? Por que eu faço essa pergunta? Quando nós afirmamos que amamos a Santa Igreja Católica, que é a Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor, é porque nós cremos na Igreja. E isso faz parte do símbolo da fé. Ao amar é poder acreditar. E acreditar na Igreja é aquilo que nós professamos, crer na Igreja una, santa, católica e apostólica. O que isso tem a ver com Pedro e Paulo? Tudo. Porque Pedro e Paulo são as grandes colunas da Igreja. E a fé que nós recebemos, a fé que nós professamos, ela nos foi dada pelo testemunho dos apóstolos. De que forma tudo isso começou? Com essa profissão de fé de Pedro no Evangelho de hoje. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma pequena frase, nós temos um dado de fé que depois, com o Espírito Santo, foi produzido os apóstolos, para hoje termos o credo que nós rezamos de forma mais extensa, mais viva. Por isso que amar a Igreja Católica, e aí é importante, Igreja Católica Apostólica Romana, porque existe uma outra igreja que também usa o nome de católica. Não sei se vocês sabiam. Igreja Católica Brasileira, por exemplo, onde eles fazem tudo que nós fazemos, só para ligar ao Papa. Não aceitam o Papa e por isso quebra a unidade. E temos que tomar muito cuidado, porque nos confunde. Por isso, quando alguém te perguntar qual é a sua religião, responda com amor. Eu sou católico, apostólico, romano. Estou ligado a Francisco. Estou ligado à Igreja de Roma, aonde a sede, a partir da cátedra de Pedro, e aí os sucessores dos apóstolos, nós aprendemos a história da Igreja de forma tão rica, de olhar que nós somos uma Igreja viva. Por isso que ao amar a Igreja é eu renovar os meus votos de dizer com orgulho, eu sou católico, apostólico, romano. Mas quantas vezes nós temos vergonha de professar a fé, vergonha de manifestar a fé? Quantas vezes nós temos vergonha de dizer que vamos à missa, que rezamos o terço, que meditamos a palavra, que nós crescemos em comunidade, que unimos para rezar? Tem pessoas que às vezes trazem consigo até um crucifixo no seu peito, mas esconde por dentro da roupa, não quer que ninguém saiba que isso é católico. Que cristão é esse que tem vergonha de sua fé? Por isso que amar a Igreja é crer na Igreja. Muitas vezes a Igreja ela é privilegiada. Quantas pessoas que falam a ponto até mesmo de pessoas lá fora de dizer, eu não preciso de igreja nenhuma. Aqui em casa eu prezo, Deus me escuta, pronto, está ótimo. Que triste ouvir isso. E quando nós ouvimos o que é a igreja, o ser da igreja é sermos pedras vivas. É todos juntos poder partilhar, compartilhar a fé. A fé, por mais que ela seja individual, mas ela não se vive isolada. A fé a gente compartilha. Olha que bonito ver a nossa igreja cheia. Que bonito ver o povo em torno da palavra, da Eucaristia, rezando, adorando, buscando, louvando o Senhor. Glória a Deus por isso. Mas quantas pessoas que não acreditam nisso? Aquele que não acredita é porque não ama de verdade. Porque aquele que crê ama. E é isso que São Pedro nos ensina, é isso que São Paulo também deixa como ensinamento para nós.
nesse dia que celebramos essas duas grandes colunas da igreja. Por isso, mais do que nunca, hoje, nós precisamos rezar pelo Papa Francisco. Ao celebrarmos o dia de São Pedro e São Paulo, celebramos o dia do Papa. E o Papa Francisco, como que ele tem sofrido? Com os ataques, com perseguições, com incompreensões. E não é de gente de fora, não. É de gente de dentro, que é o plano de Quando as pessoas estão dentro da igreja, são as que mais falam mal da igreja, são as que mais falam mal do Papa, são as que mais não acolhem toda a orientação que vem do sumo pontífice. Por isso que, quando Francisco foi eleito, Jorge está perdoado no momento de batismo, e nós cremos é o Espírito Santo que conduz, que orienta. E é muito triste uma pessoa dizer que é católico, mas não aceita Francisco, não aceita o Papa. E por isso precisamos dobrar os joelhos e rezar, pedindo ao Senhor que abençoe, que proteja, que conduz Francisco nessa missão árdua. É o testemunho pela leitura. Pedro foi preso, e quando Pedro estava na prisão, diz o texto sagrado, a igreja rezava constantemente por ele. Por isso, meus queridos, ao invés de falar mal, rezemos mais. Ao invés de criticar, dobremos o joelho no chão. A igreja precisa de oração. A igreja precisa de homens e mulheres comprometidos que são uma igreja viva. E aí nos faz lembrar, até mesmo até nessa instrução, eu lembro da minha adolescência, nos grupos de oração, lá eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, tem ajuda a edificar a igreja do Senhor. Meu amado, meu amado, você é a igreja. Somos a igreja. E isso é maravilhoso, que nós precisamos aprender é somar forças, não é dividir. E a gente sabe que é o pai da divisão. A igreja precisa se unir mais, não é dividir. A igreja não é um lugar de disputa. A igreja não é um lugar de um querer ser mais que o outro, um querer pensar sobre o outro, um querer estar acima do outro. Não. É união. É isso que nós precisamos. É isso que faz hoje poder dizer: eu sou católico, apostólico, romano, por orgulho e por amor. Por isso, Cristo, Ele, que é a base da igreja. Sem Cristo, a igreja morre. Com Cristo, a igreja vive. Por isso que Jesus disse para Pedro: tu és Pedro sobre essa pedra, construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca, repito, nunca poderá vencer. Porque Jesus é a vitória. Por isso, meus amados, podemos dizer: a nossa igreja não está morta, a nossa igreja está viva. Graças ao testemunho de cada um de vocês que creem em Jesus, que buscam a Cristo, que buscam a palavra, que buscam a Eucaristia. Obrigado, querido irmão, querida irmã, por ser igreja, ser essa igreja viva. E é isso que nós entendemos com São Pedro, o grande pescador, que também tem suas falhas, assim como Paulo, e assim como todos nós temos. Quando nós falamos da igreja santa, porque é de Jesus Cristo, mas é pecador porque nós, homens, somos pecadores. E por isso é poder olhar para ele, olhar para Paulo e aprender deles a coragem, o amor, a fé, mesmo em suas fragilidades. Ele, por exemplo, negou Jesus por 3 vezes. Mas depois foi o evangelho de ontem, da missa da vigília da sexta-feira. Pedro afirmou por 3 vezes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Por isso Pedro é conhecido como o apóstolo do cuidado. E aí Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E aí Pedro recebe a missão de cuidar da igreja, cuidar da igreja primitiva, da igreja nascente, que hoje caminha com cada um de nós. Por isso cabe a nós também cuidar da igreja, zelar. Não é só o templo físico, mas o templo que somos cada um de nós. Cuidar daquilo que Deus confiou a nós.
E aí aprender de Pedro a graça de vencer as nossas fraquezas, buscar sempre a fortaleza que nos é pedra, sermos pedras vivas e não ser pedras de tropeço ou pedra de sapato dos outros. Por isso, que o Senhor nos abençoe. E através da intercessão de São Pedro, tenhamos a graça desse amor a Jesus. E Paulo apóstolo, quem foi esse Paulo apóstolo? Saulo de Tarso, que teve um encontro com Jesus e aí descobriu que a sua vida é Cristo. Por isso nós estudamos de São Paulo apóstolo: viver para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo. No dia que nós conseguimos descobrir e viver isso, tudo se torna melhor. Que a nossa vida seja Cristo, que o nosso serviço seja Cristo, que a nossa busca seja Cristo. É poder também, como Paulo apóstolo, olhar para o seu testemunho da fidelidade ao Senhor, quando também no outro momento ele diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não anunciar. Por isso, cabe a nós também, hoje, pedir a intercessão de São Paulo apóstolo para que sejamos missionários de hoje, para levar Cristo a tantos corações, levar Cristo aos nossos irmãos e irmãs, anunciar Jesus Cristo. Por isso, eu não tenho vergonha de assumir a fé e dizer que é católico, apostólico, romano. E por isso, é aprender de Paulo também a fortaleza nos momentos difíceis. A segunda leitura de hoje mostra para nós esse belíssimo testemunho de Paulo, quando ele diz para nós: quando a mim já estou para ser chamado em sacrifício, aproxima-se o momento de minha partida. Combati com bondade, completei a corrida, guardei a fé. Oxalá, queira Deus, que no fim de nossas vidas possamos dizer isso como Paulo: combati com combate. E olha, meus filhos, quantos combates temos na vida? É todos os dias. A luta é diária. E mesmo que em nossas lutas, mesmo que muitas vezes somos derrotados, mas o segredo é levantar de novo e encarar à frente. O católico de verdade, aquele que não foge à luta, é aquele que persevera, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça custoso, para podermos proclamar a vitória em Cristo Jesus. Então, meu querido e minha querida, não resista quando tiver tudo difícil. Mas olhemos para o testemunho de Paulo, olhemos para o testemunho de Pedro, que ambos amaram Jesus, deram a vida por Cristo. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele tamanho amor a Cristo, que não quis se semelhar a Jesus e querer ser crucificado por ele. Por isso, morreu de cabeça para baixo, crucificado. E Paulo foi decapitado, dando a vida por Jesus, para poder dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Meus queridos, se a gente pudesse ficar aqui, horas e horas, falando da vida destes homens. Mas eis que fica para nós é o amor, que fica para nós é esse testemunho. Não é à toa que Pedro proclama o amor, não é à toa que Paulo escreve sobre o amor. O amor suporta tudo, crê tudo, o amor jamais acabará. Porque Paulo entendeu que o amor da vida dele é Jesus. Que Jesus seja o nosso amor, que Jesus seja sentido de toda a nossa vida, para que tenhamos a alegria de trazer a fé como força, como graça, para seguirmos em frente em meio às dificuldades. Então, meus amados, amemos a igreja. A igreja não está morta, a igreja está viva, ela vive, ela reina, porque é de Cristo e Cristo é para sempre. Nós passaremos, mas a igreja permanece. Cristo é para sempre. E São Pedro e São Paulo intercedem por todos nós, para que, ao confessarmos, crer na igreja pura, santa, católica e apostólica, eu possa dizer: obrigado, Senhor, porque me faz ser igreja por todos os meus irmãos e irmãs.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.